Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Daniela Bispo. E se você é novo aqui no meu canal, saiba que eu posto diariamente vídeos, shorts, e vídeos também onde eu compartilho com os irmãos as minhas experiências espirituais, ministeriais, que eu passei no decorrer da minha vida, amém? Eu compartilho também muito sobre sonhos, visões que eu tive. E hoje eu vou falar de uma delas. Eu vou falar de uma visão que eu tive e também de um sonho que eu tive, amém? Então, antes de você dar continuidade nesse vídeo, eu vou pedir para os irmãos deixarem um like, comente, Vamos interagir e compartilhe o vídeo para que mais pessoas também possam ouvir essa mensagem, que é uma mensagem que eu creio que vai impactar muitas pessoas, assim como me impactou. Eu falo para os irmãos, esse sonho eu tive no dia 4 de fevereiro de 2015, há 11 anos atrás. E como os irmãos podem notar, eu deixei aqui anotado para eu não esquecer, porque 11 anos, irmãos, a memória acaba falhando, Então eu anotei, porque Deus ele fala comigo muito em sonho, visões, e tem coisas que ele fala, vai ser mais lá pra frente que vai acontecer. Então não tem como a gente lembrar. Por isso que o Senhor pede para nós anotarmos. E você também é assim? Se você tem muitos sonhos, anote. Crie o hábito de você anotar os sonhos. Porque pode não acontecer hoje, amanhã, mas pode acontecer mais pra frente. Isso se os seus sonhos forem proféticos, amém? No meu canal, tem um vídeo que eu fiz explicando os 3 tipos de sonhos. Não significa que são só aqueles 3, tá, irmãos? Tem outros. Mas você começa por ali, porque você vai tirando os sonhos que não são de Deus. E aí, se você vê que realmente tem tudo a ver com o sonho de Deus, ele pode ser um aviso, ele pode ser algo profético da parte do Senhor, Ou um aviso para algo ruim que vai acontecer, para você interceder, se levantar como intercessor. Ou é uma bênção que está vindo, ou uma preparação para você receber algo. Então, Deus, ele sempre fala conosco, de alguma forma. Ele fala através da palavra, é o principal, é a palavra do Senhor, é a Bíblia do Senhor. Está aqui a minha espada velhinha, mas está aqui. E ele fala através de louvores, ele fala através de pessoas, ele fala. Amém, amados? Então, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Eu estava no meu trabalho nessa época, eu trabalhava no escritório. Eu era assistente de diretoria e eu estava lá no computador lançando umas notas no departamento de logística. E quando eu lançava uma nota numa determinada data no sistema, amados, a primeira vez foi assim. Eu estava lançando uma nota, quando de repente eu fui levada, eu fui arrebatada ao céu. Literalmente, essa palavra, irmãos. Tem quem acredite, tem quem não acredite, mas eu não estou aqui para fazer ninguém acreditar. Eu estou aqui para falar o que aconteceu comigo. Então, aconteceu. Não é história, não é eu vi, não aconteceu com fulano, não, aconteceu comigo. Eu fui arrebatada ao céu. Mas não foi o céu lá onde Deus está, não. Foi o céu aqui mesmo. Foi o primeiro céu. E lá de cima eu flutuava, como se eu estivesse voando, flutuando, só que parada. E eu sabia que tinha um anjo aqui do meu lado. Esse anjo, ele estava me acompanhando. Só que eu não via, eu não olhava diretamente para ele, mas eu sabia que estava aqui. E ele fazia gestos para mim, era como se a gente se comunicasse de alguma forma. E eu entendia que era para eu olhar para a cidade. Eu olhava para a cidade e eu via que estava noite e as luzes da cidade estavam todas acesas. De repente, ele olha para mim e eu entendo que é para eu olhar para o meu lado esquerdo. Quando eu olho para o lado esquerdo, passa uma tocha de fogo, assim, aquele fogo, mas muito amarelo, fogo tem algumas cores mais fortes, mais vibrantes, às vezes o vermelho, às vezes um azul, dependendo do fogo, Às vezes o amarelo, e esse era muito amarelo. Eu tô falando de detalhes porque como Deus fala muito comigo através de sonhos, e alguns sonhos eu acabo interpretando da parte do Senhor, o Senhor me dá revelação. Então, esse também é um detalhe, tá? A cor, o amarelo. Então, o amarelo vinha da lateral, assim, ele atingia a cidade em cheio, irmãos. Eu olhava a cidade, aí quando caía aquele negócio lá, explodia. E eu voltei pro meu escritório.
E eu tava assim, com a mão até no computador ainda, porque eu tava digitando. E, irmãos, foi assim, muito esquisito. Porque eu olhava para um lado, tá todo mundo normal, todo mundo bem. Eu olhava para o outro, todo mundo normal. Todo mundo tranquilamente, fazendo as mesmas coisas. E eu assim, o que será que aconteceu? Eu vivi isso mesmo? Sabe, irmãos? Muito estranho, muito estranho. Então, eu ali com aqueles meus pensamentos, eu decidi o quê? Falei, bom, deixa eu terminar de fazer meu trabalho aqui, porque eu tinha, né, o compromisso com aquelas notas de pagamento, e eu continuei digitando, lançando as notas no computador. Irmãos, para minha surpresa, eu estava ali lançando novamente, pensando, né, a cabeça já fica ali, né, o que será que aconteceu? Que visão foi essa? Meu Deus do céu, será que só eu vi? Tô lá digitando, fazendo, daqui a pouco, puf, de novo. De novo, de novo. Irmãos, a mesma cena, sem pôr, sem tirar. A mesma cena. Eu fui arrebatada ao céu, eu olhei a cidade, tava tudo aceso, tava de noite, um anjo tava do meu lado, daqui a pouco veio aquela tocha de fogo amarela, paf, caiu lá e explodiu. Eu voltei de novo pra minha mesa. Pelo amor de Deus, alguma coisa vai acontecer. Gente, isso não é normal, olhar para um lado e as pessoas normal, trabalhando, e eu chocada com aquela visão. Falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, vai acontecer, que dia que será? As primeiras perguntas, quando, onde e por quê? Não é assim? Quando? Onde que vai acontecer isso? E por quê? Irmãos, eu fiquei ali indignada e pensando, mas eu tinha que trabalhar. Eu tava no meu trabalho e eu continuei trabalhando e a mente longe, né? Meu Deus do céu. Ai, com medo até de lançar pagamento para dar aterrada, porque, né? E ali, eu tô lá trabalhando pensando, o que aconteceu, meu Deus? Daqui a pouco, irmãos, eu comecei a ouvir uma sirene de evacuação. Sabe aquela sirene de evacuação? Quando a cidade, ela passa por um tsunami, que você já viu na internet, na televisão, os noticiários. Pois daquele jeito, daquele jeitinho, aquela sirene. E eu comecei a ouvir, só que baixinho, baixinho. Sabe quando vai entrando na mente, vai aumentando, entrando na mente, começou a me incomodar, eu lá trabalhando e aquele negócio, aquele som alto, começou a ficar alto, alto, e eu tentando imaginar de onde que estava vindo aquilo. E aí eu percebi que, mais uma vez, Deus estava querendo me falar algo. Irmãos, 11 anos se passaram e eu não entendia o que significava aquela visão, porque eu estava trabalhando, eu estava de olho aberto, eu estava ali, ó. Ah, detalhe, tá? Na minha realidade ali no meu trabalho, não era nem no almoço ainda, era antes do almoço, era de dia. E quando eu fui levada, foi à noite. O que isso significa? Que isso ainda vai acontecer e vai ser à noite. Vai ser à noite. Porque foi uma visão que Deus me deu de algo que ainda ia acontecer. Até hoje não aconteceu. Mas como você tem tanta certeza que não aconteceu? Porque, irmãos, quando a água é de Deus, você sabe. É algo assim impactante. Não é de qualquer jeito. Não passa despercebido. Não vai passar despercebido, você entende? Então, eu acredito que ainda vai acontecer. E eu vou te mostrar agora nas outras situações que aconteceram comigo. No mesmo trabalho, só que em outro dia. Eu estava prestes a almoçar e eu tive uma visão. Eu fui levada até aquele lugar. Era uma cidade, só que ela estava em escombros. Estavam tudo destruídos, casas, prédios, as pessoas corriam gritando de um lado para outro, pedindo socorro, pedindo ajuda. As crianças, os homens, as mulheres, idosos, todos desesperados, ensanguentados. E eu estava lá, mas eu estava lá de forma assim simbólica. Eu estava em espírito, vamos ser claros. Eu estava em espírito. Deus me levou em espírito até lá. Eu não estava fisicamente. Para eu ver a cena. E eu vi a cena terrível. Eu senti a dor daquelas pessoas e elas gritavam. Essa cidade, eu lembro que o chão não era asfalto, era terra, areia. Não era asfalto. E as pessoas gritavam. Aquela visão foi tão impactante para mim que quando eu fui almoçar, foi logo antes de eu ir almoçar no meu serviço. A gente se reuniu para almoçar, eu tava até com o meu chefe nesse dia, e a gente foi almoçar e eu comecei a chorar, irmãos. Eu não aguentei, eu comecei a chorar. E aí
meu chefe falou assim, o que foi? O que aconteceu? E eu olhei assim para ele nos olhos dele e falei assim, o que você faria se você visse muitas pessoas sofrendo, pedindo ajuda para você e você não pudesse fazer nada? Ele ficou olhando fixamente nos meus olhos e eu falei assim, pois é. Eu vi uma multidão de gente pedindo socorro, pedindo ajuda, gritando, desesperadas. E eu não pude fazer nada. Não pude fazer nada. Irmãos, eu acho que meu chefe falou assim, meu Deus, eu acho que eu vou dar férias pra ela. Ela tá precisando de férias, né? E realmente trabalhava muito. Mas é assim, irmãos, a gente... É difícil, viu? Olha, pessoas que têm experiências com Deus é difícil. Você é assim. Até a gente mesmo fica se perguntando, né? Por quê? Por que eu vejo isso? Por que o Senhor me mostra? Por quê? Irmãos, no tempo certo o Senhor vai falar. Amém? E depois desse episódio, eu tive o sonho que eu estava numa cidade. Era uma cidade do exterior, né? Num outro país. E eu estava com a minha prima. E eu olhava assim do lado direito e tinha um prédio com os letreiros. E os letreiros para a esquerda. A letra vinha da direita para a esquerda. Eu não entendia nada. Aí, de repente, eu olhei para o outro lado e vi vários prédios, vários. Só que em cima, no topo dos prédios, saía uma fumaça cinza de vários prédios. A fumaça cinza subia. E eu olhava e pensava, né? O que está acontecendo? Aí eu não sabia se tinha explosão, se era incêndio, ataque. Eu não sabia. Não posso dizer aquilo que eu não sei. Então, eu só vi a fumaça nos topos dos prédios, assim, poucos. Foi isso que eu vi. E quando foi num domingo, dia 8 de outubro de 2023, isso eu anotei, eu estava ouvindo uma pregação do pastor na época. Essa situação que aconteceu, irmãos, eu era nova convertida. Nova cheirando a leite, era nova convertida, tá? Desde o início lá daquela visão que eu tive do arrebatamento que eu fui ao céu, eu era nova convertida. E aí na igreja eu ouvi uma palavra do pastor falando sobre Lucas 19, do 41 ao 44. E quando eu ouvi essa palavra, essa mensagem, sabe quando dá aquele estalo, que você junta os quebra-cabeça, eu falei assim, agora eu sei, eu entendi aquilo que o Senhor me revelou, eu entendi. E eu vou ler para os irmãos o texto que fala. Lucas 19, a partir do verso 41 ao 44, diz assim: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra, vocês e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então, quando o pastor ele trouxe essa mensagem, esse texto bíblico, na hora me veio à tona tudo aquilo que eu havia vivido da parte do Senhor. E então eu entendi o recado. Nós hoje estamos vivendo momentos difíceis, tensos sobre essas guerras que estão acontecendo. Eu não vou dar certeza de nada aqui, irmãos, meu papel não é esse. Apenas eu quero falar aquilo que Deus me mostrou. E se Deus me mostrou, Ele não quer que fique só para mim, Ele quer que eu passe para outras pessoas. Nada melhor do que a internet hoje em dia para a gente levar a mensagem de Deus para as pessoas. Então a mensagem é essa, né? Eu vi essa situação acontecendo, eu vi a situação daquela tocha de fogo, que eu não sei dizer se foi algo vindo da parte de Deus, eu não sei dizer se foi uma bomba, eu não sei dizer o que foi. Mas eu sei que foi um recado de Deus. Algo aí está para acontecer. Mas nós vamos saber, porque Deus não deixa nada em oculto, amém? Irmãos, desculpe o barulho. Os irmãos me desculpem aí. Então é isso que eu queria falar para os irmãos. Peço que a gente se une em oração pela nossa
nação, pelas pessoas, familiares, amigos, irmãos. Vamos orar entre nós, unidos, aqueles que estão fora, para que o Senhor venha alcançá-los. E eu vou estar trazendo mais vídeos aqui no canal. Então, deixe seu like, deixe seu comentário. O que você acha que foi que aconteceu? O que você acha? Qual a sua opinião? Foi essa tocha de fogo? O que você acha? Pode ter sido algo da parte do Senhor? Ou você acha que foi uma bomba? Que cidade que você acha que foi essa? Que lugar, que país que você acha que foi esse? Porque, olha, durante meu trabalho eu estava de dia, mas essa visão foi... Eu vi à noite, mas foi naquele momento. Algo sobrenatural. E eu pergunto, com você já aconteceu algo assim? Algo parecido? Você já teve alguma visão? Você já teve algum sonho? Você quer compartilhar conosco? Deixe nos comentários. Vamos andar juntos, amém? Deus abençoe você e sua família.